Boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui conversando com vocês. Um agradecimento especial, já de início, aos pais da Escola de Educação Infantil Nosso Ninho. Para quem não me conhece, meu nome é Varuna Viotti Victoria, eu tenho uma Escola de Educação Infantil a Nosso Ninho em Piracicaba e eu sei, felizmente, e para mim é um motivo de muita felicidade, que tem muitos pais participando dessa live, ex-pais também que já me avisaram que iriam participar. Isso me dá uma alegria enorme, não somente pela oportunidade do encontro com esses pais, mas também pelo tema em si, que é tão importante e tão atual e que muitos pais não têm nem uma noção muito grande de como podem estimular a inteligência emocional em seus filhos, e muitos professores e educadores também. A Escola Nosso Ninho faz parte, tem uma parceria com a Escola da Inteligência, criada pelo Dr. Augusto Cury e presidida por sua filha Camila Cury. Já é o 4º ano que nós estamos nessa parceria e realmente essa parceria faz uma grande diferença. Hoje eu quero falar um pouquinho, especialmente para os pais da nossa escola, para que eles entendam melhor através dessa live de hoje o porquê da Escola da Inteligência, como ela age na vida dos seus filhos. Eu acho que essa live de hoje vai dar uma noção muito clara para os nossos pais do funcionamento da Escola da Inteligência e do objetivo que nós temos quando nós implantamos a Escola da Inteligência dentro de alguma escola, né? Bom, vamos iniciar falando da mudança do conceito que houve em relação ao que seja inteligência. Por muito tempo, o conceito de inteligência, uma pessoa inteligente, era um conceito muito engessado, muito concentrado apenas no QI, no quociente intelectual das pessoas. Nós nascemos geneticamente programados para termos um quociente intelectual genético, mas que só vai se efetivar, só vai se tornar real a partir do momento em que tivermos uma estimulação adequada para isso, né? Tanto no quociente intelectual como em todos os outros aspectos da inteligência que nós vamos ver hoje nessa live. Então, por muitos anos, o aluno considerado inteligente, o funcionário considerado inteligente numa empresa, o aluno era aquele aluno meio crânio em matemática, física, química, ou o que sabia escrever muito bem, o que sabia fazer interpretação de texto muito bem. O funcionário era aquele que tinha um conhecimento técnico enorme na área em que ele atuava, então realmente ele fazia um bom trabalho na prática, porque ele tinha a teoria para fazer isso. E por muitos anos, tanto o aluno quanto o funcionário eram julgados inteligentes de uma maneira muito engessada, muito formatada. E já faz um bom tempo que isso mudou, que esse conceito mudou. Hoje, o conceito do que seja uma pessoa inteligente é muito mais amplo do que era nessa época tão engessada. Continuamos tendo, sim, um quociente intelectual, um QI, que precisa de estimulação, precisa de cultura, precisa de educação, precisa de leitura, porque senão ele não se efetiva. Eu posso nascer geneticamente programada para ser muito mais inteligente que você, mas se você tiver muito mais estímulo, muito mais acesso à cultura, à educação, a experiências que ampliem esse QI, você provavelmente vai ter um desempenho melhor do que o meu, mesmo tendo um quociente intelectual um pouco mais baixo do que o meu. E essa mudança a gente pode sentir hoje, inclusive na maneira como se avalia um candidato a uma vaga numa empresa, que antigamente era centralizada, a avaliação era centralizada no que ele conhecia daquele trabalho que ele ia realizar. Hoje, esse conhecimento técnico desse trabalho que ele vai realizar, talvez seja um dos pontos menos importantes no início, quando ele vai ser avaliado para ser escolhido ou não para essa vaga. Existem outros pontos da inteligência humana que as empresas hoje valorizam muito mais. E a mesma coisa na escola, ou deveria ser na escola, né? Não se considera mais um aluno extremamente inteligente quando ele é apenas excelente em matemática ou quando ele é apenas excelente em português. Então, o todo desse aluno, o todo desse funcionário, a sua relação socioemocional, a sua criatividade,
hoje são tão importantes quanto o quociente intelectual na hora de uma escolha, de subir de cargo, de avaliar um aluno dentro da escola. Um dos grandes responsáveis por mudar esse conceito é Daniel Goleman, que em 1995 lançou o livro Inteligência Emocional. Esse livro, Inteligência Emocional, que foi o primeiro da área, né? Ele foi lançado após anos de pesquisa do Goleman com vários professores da Universidade de Harvard, que durante muitos anos pesquisaram o comportamento humano diante de problemas, diante de conflitos, em hospitais, em empresas, em consultórios, em clínicas, em escolas, em famílias. E depois acabou que Daniel Goleman lançou um livro basicamente criando uma teoria sobre a inteligência emocional. E esse livro, que foi lançado em 1995, ele foi, ao contrário do que costumam ser livros técnicos, porque é um livro técnico, é um livro que explica a teoria da inteligência emocional, ele foi um best-seller por muitos anos. Foi um dos livros mais vendidos no mundo por muitos anos, certo? E após a teoria do Daniel Goleman sobre a inteligência emocional, uma outra teoria muito importante, que é a teoria das inteligências múltiplas, acabou surgindo através de Howard Gardner e que comprova que realmente esse conceito antigo de inteligência engessada não cabe mais, porque essa teoria das inteligências múltiplas nos mostrou que a nossa inteligência, a inteligência humana, não é uma coisa compacta que existe apenas numa área do cérebro. Nós temos vários tipos de inteligências presentes em nossa inteligência como um todo, no mínimo 7 ou 8 inteligências. Dentre essas 7 ou 8 inteligências descobertas, estudadas e propostas na teoria das inteligências múltiplas, uma ou duas se sobressaem. Então, eu sou dotada de 7, 8 tipos de inteligências, mas eu tenho uma ou duas em mim que se sobressaem. Normalmente, essas inteligências que se sobressaem e que são fortes, são mais fortes do que as outras, determinam muitas vezes a nossa escolha profissional. Determina, na maioria das vezes, eu ir bem em matérias da área de humanas e ir mal na área lógico-matemática, exatamente porque, por exemplo, dentre essas inteligências existe a inteligência linguística, a inteligência lógico-matemática, a inteligência musical, a inteligência espacial, são várias inteligências. Por exemplo, eu posso considerar, dentre as minhas inteligências, que uma das que mais se sobressai é a linguística, certo? Eu tenho facilidade para falar, tenho facilidade para interpretar texto, para escrever textos. Agora, não me peça para fazer um cálculo de matemática, certo? Eu posso até fazer, porque eu vou aprender tecnicamente a fazer aquele cálculo, mas eu não vou ter nem 10% da facilidade que eu tenho para fazer uma palestra. E o contrário também, uma pessoa da área que tem exacerbada a inteligência lógico-matemática vai fazer cálculos com a maior facilidade, mas não peça para essa pessoa falar em público, ou fazer um texto, ou interpretar um texto, certo? Então, essa foi a segunda teoria proposta, né? E dentre as inteligências está a inteligência emocional, que acabou, vamos dizer assim, abocanhando em termos de importância as outras. Então, dentre todas essas inteligências, nós temos também a nossa inteligência emocional, que pode ser maior ou menor, geneticamente falando, mas que, assim como o QI precisa ser estimulado para crescer e se efetivar, a inteligência emocional também precisa. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, quais são os passos importantes para nós treinarmos e ampliarmos a nossa capacidade de inteligência emocional. Observando a forma como os pais hoje educam os filhos, será que nós podemos dizer que está dando certo a educação? Que eles estão favorecendo, fazendo com que esses filhos desenvolvam a sua inteligência emocional? As pesquisas indicam que não, certo? Muito pelo contrário. Porque para eu estimular como pai, mãe ou professora ou educadora o meu aluno ou o meu filho na área de inteligência emocional, eu tenho que perceber a minha inteligência emocional primeiro, como adulto.
Eu tenho que perceber que eu sou impulsiva, que eu não sigo os passos que eu precisaria seguir para dar uma resposta adequada se eu fosse um pouco mais inteligente emocionalmente. E os pais hoje estão cada vez mais limitados nesse aspecto e limitando os filhos. A falta de contato dos pais com os filhos é enorme. A mulher entrou de vez no mercado profissional e hoje é páreo em termos de tempo de trabalho para o homem. Então, pais trabalham muito e dispõem de um tempo muito pequeno de relacionamento com os filhos. Isso faz com que não haja um vínculo tão forte e muitas vezes não haja nem a percepção desses pais de que os filhos são dotados de um aspecto emocional que precisa ser estimulado, certo? O uso de telas após a vinda do trabalho, após a vinda da escola, abocanha o resto do tempo que sobra para que esses pais se vinculem mais aos filhos. Então, muitas vezes, quando o filho vai fazer uma pergunta que envolva a inteligência emocional, o pai responde vagamente, porque está ali respondendo mensagens no celular. Os filhos estão cada vez mais ilhados e convivendo com amigos virtuais e não com pessoas reais. Então, as pesquisas mostram que os filhos não estão sendo desenvolvidos na sua inteligência emocional pelos pais, na sua grande maioria. As escolas, hoje, eu já consigo dizer, eu já estou na área de educação há mais de 40 anos e trabalho com inteligência emocional dos nossos alunos anterior ao surgimento da escola da inteligência, porque é uma coisa que me apaixona desde o primeiro momento que eu li o primeiro livro. Hoje eu percebo que as escolas estão tendo um pouco mais de interesse, mas nem perto do que deveria ser esse interesse. Então, a gente sente muito, porque nós trabalhamos com educação infantil, fazemos um treinamento 5 anos dessa criança aqui dentro da escola, né? E de repente, quando ela sai e vai para um colégio, não existe a continuidade desse trabalho, o que realmente seria fundamental, porque é onde colheria-se os frutos desse trabalho feito na educação infantil. Mas eu posso dizer que houve uma melhora. Existe um interesse maior por parte da escola de fazer esse treinamento emocional. Então, com esse excesso, os filhos estão cada vez, excesso de falta de atenção, os filhos estão cada vez mais desobedientes, impulsivos, testadores, virtuais e muito pouco preocupados em dar respostas corretas diante dos conflitos e dos problemas. Então, o que eu vou falar hoje com vocês é sobre isso. Quais são os passos importantes para que vocês, enquanto pais, vocês, enquanto professoras e educadoras, consigam estimular a inteligência emocional no seu aluno e no seu filho. Para isso, é preciso que você perceba se você é capaz de dar esses passos antes de responder diante de um problema ou de uma situação de conflito. Porque se você não for capaz, você não vai ter como ensinar isso para os seus filhos nem para o seu aluno. Eu costumo dizer que não é para mim, o único meio de aprendizado para o ser humano é o modelo de comportamento, certo? Então, quando o modelo não mostra o comportamento que eu quero que uma criança tenha, não adianta eu falar, não adianta eu fazer inúmeros discursos, porque se o meu modelo difere do meu discurso, o que vai montar o modelo nessa criança é o meu modelo e não o meu discurso. Então, é importante que vocês percebam em vocês esses passos que nós vamos começar a falar agora. Então, a inteligência emocional usa um acrônimo. O que é o acrônimo? Acrônimo é quando você faz a junção de letras, né? Mas não aleatoriamente. Vira uma sigla, só que cada uma dessas letras tem uma conotação, tem um significado dentro de um determinado tema, que no nosso caso são os passos necessários para desenvolver melhores respostas diante dos problemas, para crescer emocionalmente. Então, pela inteligência emocional foi escolhido o acrônimo SEMP-VEPO. SEMP, S-E-M-P, SEMP, VEPO, V-E-P-O. Então, nós vamos ver o que significa cada uma dessas letras, e cada uma dessas letras é um passo a ser dado antes de eu dar a minha resposta diante de um problema. Então, eu vou começar a destrinchar aqui cada um desses passos, mas antes eu vou dar uma noção do todo para vocês terem um pouquinho mais de facilidade para entender o destrinchado aqui, né? Então, quando a gente está diante de um problema para resolver, de uma situação de conflito, e nós somos feitos de sentimentos negativos e positivos,
Nós temos sentimentos bons e ruins, e esses sentimentos agem em nossa vida 24 horas por dia, porque quando sonhamos, esses sentimentos também estão agindo. Então, nós temos que aprender a entender melhor esses sentimentos e como eles agem em nós mesmos, para que na hora de resolver um conflito, um problema, eu possa ter domínio sobre esses sentimentos antes de dar a minha resposta. Então, resumidamente, antes de passar para especificar cada passo, quando eu estou diante de um problema, é como se eu estivesse diante de um semáforo de rua. Se eu tiver um problema para resolver e eu der a minha resposta impulsivamente, sem passar por esses passos que eu vou colocar, eu corro 90% de risco de dar uma resposta errada, de dar uma resposta hostil, agressiva, ou então não responder, me omitir de dar resposta, certo? Então, quando eu tenho um problema para resolver, diante de um sinal, de um semáforo, eu estaria diante do sinal vermelho, eu paro. Antes de dar minha resposta, eu paro, certo? O amarelo, o que seria o amarelo do semáforo? Quais são as opções que eu tenho para resolver esse problema? Eu tenho um problema e quais são as opções? Certo? Eu vou analisar a primeira, a segunda, a terceira, eu tenho mais uma, a quarta, mas não basta apenas ter as opções. Quais são as consequências que poderiam acontecer se eu optasse por essa, aquela ou aquela? Então eu estou no amarelo. Aí eu vou escolher, olha, nessa situação, nesse problema, essa opção me parece a melhor. Só aí eu vou para o verde, que é dar a minha resposta. Nesse processo entre parar no vermelho, escolher as opções no amarelo, para depois ir para o verde, eu já acalmei raiva, eu já dei uma respirada e provavelmente a minha resposta vai ser muito mais acertada do que se eu tivesse dado a minha resposta imediatamente ao ocorrer o problema ou ao ocorrer o conflito. Isso é o todo do que eu vou agora começar a destrinchar para vocês. Então, a primeira letra, né, o que significa eu sempre ver. A letra S, tá? Esse talvez seja um dos passos mais importantes a ser estimulado na inteligência emocional. Sentimentos dão o tom da resposta. Então, quando eu tenho um problema para ser resolvido, um conflito para ser resolvido, o primeiro passo que eu tenho que fazer, que eu tenho que galgar, vamos dizer assim, é saber identificar qual é o sentimento que eu estou sentindo naquele momento diante daquele problema. Então, o problema está aqui. Qual é o sentimento que isso está me trazendo? E é importante que a criança, o filho e o aluno aprendam que existem vários sentimentos e que um é diferente do outro. E é importante que a criança aprenda a identificar o sentimento quando ele está acontecendo no momento de um problema. Então, como é que a gente faz esse trabalho de inteligência emocional na escola? A gente inicia falando sobre sentimentos de uma maneira geral. Que a criança aprenda que raiva é diferente de ódio, que ódio é diferente de ciúme, que ciúme é diferente de frustração, de tristeza, que alegria é diferente de felicidade. Então, ela precisa aprender primeiro quais são os sentimentos negativos e positivos que fazem parte da vida dela. No momento de um problema, o primeiro passo e um dos mais importantes é eu identificar qual é o sentimento que está presente ali. Eu vou dar um exemplo bem típico de escola, mas que os pais podem colocar numa briga de irmãos em casa. Então, um exemplo simples de escola. Uma criança está brincando com um brinquedo, um outro amigo passou, pegou esse brinquedo, levou embora, deixou ela chupando o dedo ali sem dar uma explicação e nem pedir para levar o brinquedo, certo? Essa é a situação, vamos dizer, o problema. Estamos no S, o sentimento. É importante que a criança seja treinada a perceber qual é o sentimento que ela tem naquele momento que o amigo passou e levou o brinquedo dela embora, certo? E aí entra um aspecto muito importante. É importante que adultos e crianças aprendam a dar o valor exato para o problema, nem maximizar, nem minimizar. Quando eu maximizo uma situação, a situação é desse tamanho, eu faço ela ficar desse tamanho, eu realmente aumento o problema para mim, aumento o problema para as pessoas envolvidas no problema e sofro muito mais, certo? Quando eu minimizo o problema, realmente é desse tamanho, e eu faço ele ficar desse tamanho, eu posso me omitir na minha resposta. Então, aqui no S, no sentimento, é importante que a criança aprenda a perceber qual é o sentimento presente e dar a dimensão exata para esse sentimento. Será que o fato do amigo ter roubado o meu brinquedo merece que eu esteja com esse ódio que eu estou agora a ponto de querer ir lá atrás dele, bater nele e pegar o brinquedo de volta? Será que merece tudo isso? Certo? Será que é tão grande assim o problema?
Ou não é tão grande assim? Eu fiquei chateado. Então, por isso é importante a criança aprender a nomear o sentimento. Ela saber, eu estou com raiva, estou triste com esse amigo que não me respeitou, certo? Então, por isso é importante ela aprender a nomear os sentimentos, certo? Então, esse é o S, é o primeiro passo, importantíssimo. Saber identificar o sentimento presente naquele problema e dar a dimensão correta para ele, nem a mais, nem a menos. Segundo passo, E, do sempre, foi o S, o E. Eu tenho um problema. Crianças têm uma dificuldade enorme e não são apenas crianças não, adultos que não crescem emocionalmente e não são inteligentes emocionalmente, mantêm esse problema. Uma dificuldade enorme de assumir a sua culpa, a sua parcela de responsabilidade num determinado problema, numa determinada situação. É muito mais fácil a gente julgar a parcela de culpa só para o outro. E isso para a criança é muito comum. Percebam isso numa escola ou mesmo entre irmãos em casa. Quando surge uma briga, o que acontece? Um põe a culpa no outro. Em nenhum momento, é muito raro, os dois assumirem o problema é nosso. Eu tenho uma parte nesse problema e o meu amigo que roubou meu brinquedo também tem a parte dele no problema. Mas eu também tenho, porque eu quero o brinquedo de volta. Então não adianta a criança, por exemplo, jogar a culpa apenas no amigo. Ele levou o brinquedo, ele fugiu com o brinquedo, a culpa é dele. Não, a criança tem que aprender a assumir. Eu tenho um problema. Nesse momento, o meu problema é que meu amigo levou o meu brinquedo embora. Certo? Eu já identifiquei no S o sentimento, eu fiquei triste com ele. Agora eu identifiquei que o problema não é só dele que levou o meu brinquedo embora. É meu, porque eu vou ter que resolver, e eu quero resolver de uma maneira que seja uma coisa boa para mim, certo? Então o E é isso. O M do sempre, metas. Esse é um outro problema enorme para adultos até hoje. Imagine para a criança que não tem a lógica, não tem a racionalidade que o adulto tem. Quando eu tenho uma situação de conflito ou de problema, o mais importante nessa situação é eu criar atropelo com a pessoa que está envolvida nesse problema comigo. É criar briga, é xingar, é brigar, ou é ter uma meta para resolver aquela situação, certo? Evidentemente é atingir aquela meta. Então nessa situação simples aí do amigo que levou o brinquedo, qual é a meta desse que perdeu o brinquedo? Não é ir lá bater no amigo, não deveria ser. Ir lá bater no amigo, brigar, gritar, certo? Porque a professora pode tomar o brinquedo e não dá para nenhum e não se resolver. Qual deveria ser a meta? Ter o brinquedo de volta. Essa é a meta, certo? Então, porque a partir do momento que a criança tem isso claro, a minha meta não é ir lá bater nele. A minha meta não é ir lá brigar com ele. Eu quero o meu brinquedo de volta. A minha meta é o brinquedo de volta. Aí, aos poucos, a criança vai aprendendo que para atingir essa meta, essa resposta impulsiva que ela pensou em dar, de ir lá, morder, brigar, bater, não vai resolver, porque provavelmente esse brinquedo vai sumir, a professora vai guardar esse brinquedo. Ou em casa, os pais vão tirar o brinquedo dos irmãos, nem para um nem para outro. E a criança não atingiu a meta. Então, o outro passo importante é que a criança aprenda, e muito adulto precisa aprender isso também. Em quantas situações de conflito no ambiente de trabalho, por exemplo, certo? Existe um conflito entre dois colegas ou um funcionário e um chefe e a coisa se perde exatamente aqui no M, na meta, certo? A meta para resolver aquela situação com o chefe ou entre os colegas de trabalho se perde no momento em que a discussão sai do eixo, em que falta respeito na discussão, em que não existe empatia na situação, certo? Então, saber que diante de um problema, um dos aspectos importantes é que eu atinja a minha meta e para isso eu tenho que fazer esses passos da inteligência emocional, porque senão eu corro o risco de dar uma resposta errada e não atingir minha meta, também tem que ser treinado dentro de uma escola e dentro de casa com filhos e alunos. Depois da meta, pensar nas coisas que ela pode fazer para atingir essa meta. Então o amigo passou, levou meu brinquedo, a minha meta é ter o brinquedo de volta, eu não bati nele, eu não fui, não briguei, não criei briga. O que eu posso fazer para poder resolver essa situação, para poder fazer com que eu consiga atingir essa minha meta? Aí chegamos na cor amarela lá do semáforo. Quais são as opções que eu tenho para resolver esse problema?
especificamente nesse da tirada do brinquedo pelo amigo. Quais seriam as opções que essa criança poderia pensar? Eu vou chegar lá, eu vou falar com ele, vou propor de brincar um pouquinho junto com ele. Eu posso falar com ele, olha, se ele não quiser brincar junto comigo, eu te empresto, daqui a pouco você me devolve, certo? Eu posso pedir ajuda para a professora, para que a professora peça para ele de volta o meu brinquedo. Então, ensinar a criança a analisar, pensar quais são as opções que eu tenho para resolver esse problema, atingir a minha meta, que é trazer o meu brinquedo de volta, certo? E, se possível, principalmente na escola, é importante que os professores ensinem a criança a fazer isso de uma maneira criativa. Vai funcionar de uma maneira completamente diferente se ela for lá no amigo propor de brincar junto de uma maneira alegre, cômica, de humor, tal, do que ela chegar lá emborrada, de bico. Não, eu só vou deixar você ficar se a gente brincar juntos. Então, é importante que pais estimulem isso entre irmãos e que a escola estimule o aluno a fazer isso, a pensar em quais são as opções. Em vez da professora dar a resposta, professora, o amigo levou o meu brinquedo, eu quero de volta. A professora dizer para ele, ó, faça isso ou faça aquilo. Em vez de sugerir o que fazer, é treinar a criança a buscar quais seriam as respostas que ela poderia dar e que facilitariam para que ela atingisse a sua meta. O V, visualização. Aí já estamos no VEPO. V, visualização das opções. Então, no P, ela pensou quais seriam as opções que ela teria para resolver esse problema de buscar o brinquedo dela de volta. No V, ela vai visualizar que nem sempre aquilo que ela pensou e escolheu como resposta vai ter o resultado final que ela espera. Então, ela praticamente já teria que ir com um plano B de opção para tentar negociar e atingir essa meta que ela quer. Então, ela tem que visualizar. Se eu falar para ele, vamos brincar juntos, ele pode falar não, eu quero brincar sozinho. O que eu vou fazer se ele falar isso? Certo? Tá? Será que eu vou para outra opção? Quer falar para ele, eu vou emprestar, depois você me devolve? Certo? Então, na visualização, no V, é a criança visualizar as consequências que a opção que ela escolheu pode ter, tá? O E do VEPO, depois que ela pensou nas opções, visualizou as consequências, ela vai para o E, que é escolher. Então, dessas 3 opções que eu tenho, pedir ajuda para a professora, propor brincar junto, propor emprestar e pegar de volta, essa me parece a melhor. Eu vou escolher essa e vou fazer, tá? Então, ela escolhe a opção. Aí vem o P do VEPO, né? Que é planejar a ação para pôr isso em prática. Então, como que eu vou fazer para pôr em prática a minha ideia, que é essa? Foi essa a ideia que eu escolhi. Então, como eu faço para pôr em prática? Aí é ensinar a criança, estimular a criança a ser criativa também, né? Como é que eu vou chegar para propor de brincar junto? Como é que eu vou chegar para propor de emprestar um pouquinho e trazer de volta, certo? Aí já estamos chegando no final dos passos, que seria o O do VEPO. Aí seria observar se o resultado foi correto ou não. Nessa parte de observação, quando a gente está treinando um filho ou um aluno para se tornar mais emocionalmente inteligente, é importante que o adulto acompanhe essa observação. Seria uma avaliação. Então, por exemplo, a professora que observou essa situação na escola, do amigo passar, roubar um brinquedo, ele chorar, ficar frustrado, ela observar, né, se ele passou por esses passos e fez a escolha correta ou não, e analisar com ele, porque a própria criança vai perceber quando ela não fez a escolha correta. Eu optei por isso, mas não funcionou, e isso faz parte do processo. É importante que ela perceba que nem sempre a opção que ela toma, a opção que ela escolhe, vai dar 100% certo. Pode dar 20% certo, mas não totalmente como ela gostaria que fosse. Então, nesse O do VEPO, é importante que pais ajudem seus filhos a avaliar se deu certo. Um irmão disputou alguma coisa com uma irmã, ou uma própria discussão entre pais e filhos, certo? Ajudar o filho a perceber se a escolha que ele fez para dar a resposta naquela situação foi a melhor escolha. Se foi, que ótimo. Se não foi, por que não foi? Onde que falhou? O que não deu certo? O que ficou difícil para funcionar a escolha, né? E aí, gente,
Quando eu falo nesses passos, né, em todos esses passos, parece uma coisa longa, né? Então, primeiro é o S, eu vou analisar o sentimento com calma. Depois eu vou pro E, eu tenho um problema. Depois eu vou pro M. Nada disso. Você tem que dar a sua resposta numa fração de segundos ou minutos. Então, quando eu tenho uma situação de problema, certo? Eu tenho a opção, sim, de pedir um tempo para depois resolver. E colocar aquela situação de problema dentro desses 8 passos, depois voltar lá e dar minha resposta. Mas nem sempre eu tenho essa opção. Às vezes o problema está ali e eu tenho que resolver na hora, naquele momento, certo? Mas a gente tem que se treinar a passar por esses 8 passos numa fração, às vezes, de 1 minuto, 2 minutos, certo? Então, tipo, o exemplo citado do roubo do brinquedo seria a criança, naquele minuto, naquele momento em que ela é roubada no seu brinquedo, ela rapidinho, ele roubou meu brinquedo, eu estou triste com ele, sentimento. E eu tenho uma parte do problema, não adianta eu passar a bola para ele porque ele sozinho não vai resolver. Então eu tenho que me engajar e achar uma maneira de resolver, certo? E assim por diante. Então, quando eu falo nesses passos, parece uma coisa longa, né? A gente tem que destrinchar dessa forma para que sejam entendidos. Mas isso no dia a dia é assim, é fração de minutos. Às vezes em 2 minutos eu tenho que dar minha resposta. Mas a gente pode se treinar, e esse é o objetivo da Escola de Inteligência e de um trabalho de inteligência emocional dentro da escola, treinar a criança desde pequenininha, que a gente começa com 3 anos, e a gente vai sentindo como eles mudam e ampliam esse conceito com 4 e com 5 anos e com quase 6, né? Então, o objetivo é treinar a criança a fazer esses passos antes de dar uma resposta pá-bum, quando eu tenho um problema. Porque a criança, ela é muito mais impulsiva que o adulto, porque ela não tem essa racionalidade que nós temos, mas temos muitos adultos que são infantis e que continuam a vida inteira resolvendo problemas como crianças, entendeu? O problema aparece, pá-bum, eu dou minha resposta impulsiva. Normalmente eu crio o segundo problema quando eu faço isso. Além de eu não resolver o primeiro, eu crio o segundo. Então, isso requer treinamento. Primeiro, treinamento por parte dos adultos. Então, é importante que pais se coloquem dentro desses passos, certo? Desses 8 passos. Quando eu resolvo um problema com minha mulher ou meu marido, ou mesmo com os meus filhos, quando surge um problema, eu dou um tempinho para passar, pelo menos em parte, por esses passos, antes de tomar uma atitude com o filho, de castigar, antes de brigar com a esposa ou o marido na frente de filhos. Eu consigo fazer isso? Eu consigo passar por esses 8 passos para depois eu dar a minha resposta, certo? Mesma coisa a professora, dentro de uma escola. Quando eu tenho um problema com os meus alunos, eu consigo ter esse domínio de me colocar nesses passos. Qual é o sentimento que eu estou tendo nesse momento que esse aluno está me trazendo um problema de disciplina, seja lá que tipo de problema for. Qual é o sentimento que eu estou tendo nesse momento? É raiva do aluno ou eu estou frustrada porque o aluno não entendeu o que eu pedi, certo? E assim por diante. Ter um tempinho, porque a resposta vai ser muito mais justa do que se você der uma resposta impulsiva, sem tentar se colocar em todos esses aspectos. Então, não é assim. São 8 passos, um de cada vez. Ai, que bom. Primeiro eu vou ver o sentimento, depois eu vou ver a meta. Não é. Então, no momento que nós temos um problema, a gente tem um tempo X para dar a resposta àquele problema. E ser inteligente emocionalmente é justamente se treinar para ser capaz de dar esses 8 passos antes de dar qualquer resposta para qualquer tipo de problema. Agora, se for um problema sério, mais sério, aí realmente condiz você pedir um tempo para depois responder. E aí você colocar essa situação mais séria dentro desses 8 passos, analisar para depois dar resposta. Eu, a partir do momento que eu li o livro do Daniel Goleman, que foi em 1995, eu me apaixonei pelo assunto. Passei a ler quase todos os livros que saem, tem muitos livros voltados para pais, inclusive,
Pais emocionalmente inteligentes, como tornar seu filho emocionalmente inteligente. Tem muitos livros a respeito. Eu me apaixonei e comecei primeiro a me treinar dentro disso, né? Então, existem algumas técnicas que podem ser usadas para fazer esse treinamento. Uma delas é a gente, no início desse treinamento, começar a se habituar no final do dia a fazer uma retrospectiva das situações, problemas que enfrentou durante o dia e trazer a mente de volta, às vezes até anotar por escrito, né? Eu vivi esse problema com meu filho hoje. Qual foi a resposta que eu dei, certo, para ele? Ou eu vivi esse problema com meu aluno na escola hoje. Qual foi a resposta que eu dei para ele, certo? Será que a minha resposta foi pautada nesses passos? Ou eu nem me lembrei disso? O problema surgiu, eu dei a resposta. Então, eu comecei a me treinar a fazer isso todo dia, toda noite. Eu pegava as principais situações e me analisava. Nessa aqui, eu pulei esse passo, que talvez fosse o mais importante. Então, eu pulei esse passo, que eu não deveria ter pulado, né? E assim, eu fui me apaixonando pelo tema e trouxe para a escola, bem antes até de surgir a Escola da Inteligência. Trabalho na área há mais de 40 anos, há pelo menos uns 20 anos. Nós já fazemos um trabalho de estimulação da inteligência emocional das nossas crianças. Fazíamos primeiro, eu criando, pedindo para fazer materiais. Todo final de ano a gente elaborava materiais, brinquedos, jogos. Eu mandava fazer esses jogos que não existiam. E por muito tempo nós caminhamos assim. Eu orientava as professoras de como fazer. Até que, há uns 5 anos atrás, eu estive num congresso em São Paulo e lá estava o Augusto Cury com o stand da Escola da Inteligência. E nós fomos conhecer, eles estiveram aqui em Piracicaba nos passando o trabalho e já estamos no 4º ano adotando e muito felizes, né, com a adoção desse programa, porque nós fazíamos isso sob minha coordenação, minha orientação, mas não era um material sistematizado. Era um material que era criado todo ano e, de repente, a Escola da Inteligência me trouxe isso que eu já fazia, mas de uma forma sistematizada, bem interessante, específica para cada faixa etária. E era mais ou menos isso que eu gostaria de conversar com vocês. Não é fácil fazer esse treinamento. Crianças que não estão habituadas a fazer isso em casa e na escola, elas têm uma dificuldade maior. Então, o que pode ser feito é treinar, sim, um passo de cada vez em cada problema que a criança tiver que resolver. Então, em vez de ensinar os 8 passos de uma vez, para que ela passe pelos 8 antes de dar uma resposta, primeiro treine apenas o S. Que a criança aprenda na escola e em casa, toda vez que ela tiver um problema com um amigo na escola ou com alguém da família, ela perceber qual é o sentimento que está envolvido ali e dar a dimensão correta àquele sentimento. Briguei com meu irmão por causa disso, tal, eu quero matar ele, tal. Eu briguei com um colega aqui na escola, tal. Então, analisar com ela só esse passo. Será que a briga com seu irmão merece essa raiva que você está e querer matar o seu irmão? Certo? Será que essa briga é tão grande assim? Ou será que ela é menor e você está dando uma dimensão muito grande? O que você está sentindo nessa situação em relação ao seu irmão? Porque para você querer matar, você tem que estar sentindo ódio. É ódio que você está sentindo. Essa situação merece que você sinta ódio? Ou simplesmente você está triste porque ele fez isso? Frustrado porque você esperava que ele fosse participar com você de uma brincadeira e não participou? Certo? Então, a gente pode começar a fazer esse treinamento aos poucos com a criança, treinando passo a passo do sempre vivo, até que ela chegue num ponto que ela seja capaz. Isso aqui numa educação infantil vai ocorrer no final da classe de 5 anos, vamos dizer assim, que a gente vai percebendo que eles, com o treinamento a partir dos 3 anos, eles vão ficando bem mais dentro dessa situação e percebendo melhor essa situação, né? Então, eu espero que realmente tenha sido uma ajuda, né, para os pais, para os educadores. Muito feliz mais uma vez de estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto que me apaixona. E agora vamos ver aqui, tem algumas perguntas, não vai dar para responder todas, mas vamos responder pelo menos algumas delas. Varuna, então o Léo da Escola da Inteligência, ele falou que estava muito boa a sua live e
ela falou também que conhece esse projeto, já assistiu várias palestras sua, e ela acha a Escola da Inteligência de extremamente importante. Agora eu vou falar uma das perguntas. A Carol, ela quer saber como que os pais podem perceber esses passos e eles possam estimular a inteligência emocional em seus filhos. Bom, primeiramente, como eu falei, né, durante a palestra, por cima, os pais não têm condições de perceber esses passos nos filhos se eles não perceberem esses passos neles mesmos, tá? Então, antes de fazer esse treinamento com filhos, é importante que os pais percebam esses passos neles, na hora de darem uma resposta diante de conflitos e problemas que existem todos os dias, né? Eu, enquanto pai, eu, enquanto mãe, como eu me comporto nesses 8 passos? Eu sou somente impulsivo e a hora que o problema surge eu respondo, pá, bu, e normalmente quebro a cara, tá? Ou eu consigo identificar o sentimento, eu consigo identificar a meta que eu quero atingir e, em função da meta, eu consigo planejar os passos que eu vou dar. Então, a minha resposta, Carol, é essa. Nem pais, nem professores conseguem perceber esses passos em seus filhos e em seus alunos se não perceberem em si próprios. Então, primeiro os pais têm que perceber neles, assim como professores também, perceber neles, para depois ter essa percepção no filho ou no aluno. A equipe Nosso Ninho, todas as professoras e as coordenadoras estão parabenizando você pela live. Estou falando que a Escola da Inteligência traz muito aprendizado para nós da sua equipe. Agora a Renata deixou uma pergunta também para você. A escola hoje oferece oportunidades para que o aluno desenvolva a sua inteligência emocional? Algumas sim, né? Porque eu acho que o conceito de escola apenas pedagógica e didática já deixou de existir há muito tempo. Hoje, até no BNCC, né, é exigido um trabalho voltado para a inteligência socioemocional, quer dizer, um trabalho obrigatório que as escolas façam. Mas nem todas têm uma vontade muito grande de fazer esse tipo de trabalho, ou porque falta interesse, ou porque não sabem fazer realmente, tá? Então, muitas escolas às vezes deixam de fazer esse tipo de trabalho porque isso requer realmente conhecimento por parte de quem aplica as técnicas. Não adianta sair fazendo um trabalho sem aplicar técnicas adequadas para que esse trabalho tenha sucesso. Então, muitas escolas deixam de fazer ou porque são muito voltadas para a parte acadêmica, muito fissuradas em vestibular, etc. E isso, um trabalho de escola de inteligência toma tempo do currículo de uma escola. Então, muitas vezes, essa escola muito fissurada na parte pedagógica, na parte acadêmica, ela não quer abrir mão desse tempo pedagógico para inserir um trabalho como esse da Escola da Inteligência. Então, depende muito da escola, mas realmente eu não entendo hoje uma escola, nenhuma escola que não se preocupe com a formação emocional de seus alunos. Não basta apenas a formação pedagógica e acadêmica. E nós sabemos disso, é lógico que a educação pertence muito à família, mas cabe à escola complementar isso e desenvolver um programa socioemocional dentro da escola é fundamental. Varuna, a Priscila, nossa ex-coordenadora, amiga de trabalho, está te dando parabéns e falou que você sempre traz um conhecimento e um aprendizado muito grande. E ela está morrendo de saudades de você. Muito obrigada, também estou morrendo de saudades dela. A Jéssica fez uma pergunta para você. Dicas para treinar o sempre VEPO em nós adultos para depois treinar em filhos e alunos. Então, uma delas eu já dei, que é você toda noite fazer uma retrospectiva do seu dia, pegar as situações mais problemáticas que você teve, não precisa ser apenas problemáticas no sentido negativo, situações felizes também que você teve, e analisar isso à noite. Nessa situação que eu tive com meu filho, nessa situação que eu tive com meu aluno, eu consegui colocar em prática os passos da Sempre Vivo?
Então, naquele momento que eu discuti com aquele aluno na escola, ou aquele momento que eu discuti com meu filho aqui em casa, eu consegui pôr isso aqui em prática antes de dar a minha resposta final para o meu filho ou para o meu aluno, certo? Então, essa é uma dica, tá? É você toda noite, pegue uma situação do dia, já tá bom, tá ótimo. Hoje, a situação que te marcou mais, traga de volta para a mente e tente colocar nos 8 passos. Qual passo eu pulei? Qual passo que eu não fiz? E talvez foi aí que eu me perdi e não dei a resposta correta, certo? Essa é uma técnica. A outra depende muito da atenção, certo? Atenção. Então, muitas vezes a gente liga o piloto automático e não presta atenção nas respostas que nós damos, não presta atenção nas atitudes que nós temos diante dos problemas. E a atenção é fundamental, porque, por exemplo, no momento que você vive um problema, uma dificuldade, para você perceber o primeiro passo do sempre verbo, que é o S, o sentimento, você tem que estar atenta, porque um sentimento, ele traz reações físicas, gente. Você é avisada que você está sendo invadida por aquele sentimento, porque o seu corpo muda. Então, quando você está ficando com raiva num determinado momento, o seu corpo muda. Você fica mais tenso, você sente que você fecha a expressão facial, você começa a transpirar. Já é uma dica, se você estiver atento a isso, já é uma dica para você. Epa, essa situação está me deixando com raiva. Então, eu tenho que começar a controlar essa raiva, porque senão eu vou estourar. Eu vou bater no meu filho, eu vou gritar com o meu aluno, certo? Então, a atenção é fundamental, é você perceber no seu corpo que um sentimento está tomando conta de você naquele momento. Se você perceber nesse momento, você tem como controlar. Se você não perceber, ele vai indo e estoura. Ou num tapa no filho, ou numa resposta errada na escola. Então, a atenção é fundamental. Toda vez que eu tiver um problema, eu ficar atenta antes de dar a minha resposta. Qual é o sentimento que eu estou tendo agora mesmo, certo? Esse aluno está me deixando o quê? Com raiva, triste, frustrada, brava. Esse filho está me deixando como agora, certo? Sentimento. Eu tenho um problema, o segundo passo do sempre verbo. Qual o meu envolvimento nesse problema? Porque o problema não é só do aluno, a partir do momento que está sendo entre o aluno com a professora, não é só do aluno. Está sendo entre o filho com o pai e com a mãe, não é só do filho. Então, eu estou envolvido nesse problema. Eu tenho que assumir que eu tenho minha parcela de envolvimento. E assim vai. Então, a atenção na hora de resolver o problema é fundamental. Principalmente essa primeira atenção. Reações físicas que um sentimento traz. E são diferentes. Então, por exemplo, se a situação com o meu aluno está me deixando triste, por que eu vou agir com ele como se eu estivesse com raiva ou ódio? Se a situação com meu filho está me deixando frustrado porque ele não aprendeu conceitos que eu já ensinei, por que eu vou reagir com ódio se eu estou frustrado? Então, para eu saber dar a dimensão correta para esse sentimento, eu tenho que prestar atenção nas minhas reações físicas. Porque se eu estiver triste naquela situação, a reação física vai ser completamente diferente de raiva, certo? Eu vou ficar meio com vontade de chorar, eu vou ficar olhando tristemente para a pessoa, no caso, a professora ou o pai ou a mãe que estão envolvidos no problema. Então, aquilo não merece que eu dê uma resposta de ódio ou de raiva. Merece que eu mostre para o meu aluno, para o meu filho, que eu estou triste com aquela situação, que aquilo me deixou triste, certo? Então, o prestar atenção nas reações físicas que as emoções trazem é de fundamental importância. O Léo só fez um comentário. A formação integral do aluno precisa ser trabalhada. Varuna Carol perguntou qual livro você indicaria para os pais sobre a inteligência emocional. Olha, Léo, realmente, né, a educação integral do aluno precisa ser trabalhado, e nessa formação e educação, vamos dizer assim, que tem que ser integral, eu coloco a estimulação da inteligência emocional, do comportamento socioemocional dos alunos, num topo de grande importância na hierarquia desse integral que tem que ser trabalhado dentro da escola. Tá? Para mim isso é de extrema importância e eu tenho certeza que grande parte da escolha dos nossos pais pela Nosso Ninho é muito calcada nisso. Tá? A outra pergunta era o livro, Varuna. O livro. Eu vou passar, eu não tenho de cabeça. Um deles é Paternidade Emocionalmente Inteligente. É um eu já tenho aqui.
Depois eu coloco na página da escola. Deixa eu ver onde está. Esse aqui. Não vou achar. Eu coloco então os livros e os autores na página da escola. A palestra vai ficar gravada? Não sei. Vai ficar gravada? Então a live vai ficar gravada e eu acrescento então os livros. Um deles é Paternidade Emocionalmente Inteligente, mas eu preciso dos autores, são vários autores. E são livros antigos, então são livros que vocês... Mas tem novos, tem vários novos também. Eu vou colocar uma relação, tá? A arte de educar nossos filhos, esse é um outro. Eu vou colocar o nome dos livros e dos autores, disponibilizar para vocês, mas existem vários livros, tá? Varuna, sua sobrinha te deu parabéns, a Amanda, e ela falou que ela gostaria muito de ter estudado numa escola que aplicasse esse método. Pois é, sobrinha e afilhada, né, Maria Fernanda? Que bom que você está por aí. Infelizmente, esse tipo de programa, né, esse tipo de estimulação na escola é mais recente do que o seu tempo aí de educação infantil e de fundamental, né? Mas nada que impeça você de ampliar muito a sua inteligência emocional a partir do momento que você queira realmente fazer isso. Um beijo para você. Bom, deu o tempo aqui da nossa live, tá? Eu quero agradecer mais uma vez pela presença de todos. Se alguém quiser mandar pergunta, pode mandar, tá? Eu respondo com o maior prazer, vou ter o maior prazer em responder. E, mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Oi. E nós, da equipe Nosso Ninho, gostaríamos de agradecer a oportunidade de poder trabalhar com você, Varuna. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês também por todo o suporte, né? Eu acho que já passou do tempo, muito obrigada, gente. Até a próxima live, né? E que a gente consiga passar por esse período terrível aí de isolamento, que ainda vai continuar por um certo tempo. E com certeza será muito mais fácil de passar se aplicarmos a inteligência emocional, esses passos da inteligência emocional quando estivermos quase no limite do desespero com toda essa situação tão incerta nesse país. Mas que, se Deus quiser, vai passar e brevemente estaremos com tudo normalizado. Muito obrigada, um beijo no coração de cada um que esteve comigo durante essa live.